Bom, presidente, em primeiro lugar, é bom esclarecer à sociedade brasileira que essa aqui é a primeira etapa da votação da reforma. É a primeira. E nesta comissão não precisa de quórum qualificado. Aqui apenas maioria simples. Portanto, esse resultado não significa o resultado final da reforma da Previdência no plenário. Portanto, temos tempo de luta, temos tempo de resistência e temos tempo de derrotar a reforma da Previdência nesse plenário. Em segundo lugar, alguém diz aqui, a maioria espera este resultado. Eu repito, também acho, só que a maioria espera indignada o que acontece nessa comissão hoje. Basta olhar as pesquisas sobre a reforma, basta olhar as pesquisas sobre o governo e basta olhar as vaias que o presidente da República tem tomado nos espaços em que vai. É bom dizer que essa popularidade cai por várias razões, entre elas a insistência em fazer uma reforma que tira direitos essencialmente da grande maioria do povo pobre desse país. Mesmo as mentiras sequenciadas, as mentiras repetidas, as mentiras usando dinheiro público nas propagandas oficiais ilegais, nos aeroportos, nas ruas, nas televisões, não conseguiram repercutir nas pesquisas de opinião pública desse país. E as mentiras se dão em primeiro lugar de que o resultado desta reforma resolve o Brasil. Não tem mentira maior do que essa, porque vai resolver, na verdade, a situação do capital financeiro, cuja ganância olha para essa reforma de forma desesperada. Aliás, há muito tempo esperam reformas seguidas da Previdência para valorizar o seu ganho no mercado de capitais, na Bolsa de Valores e os seus ganhos no transporte de previdência para os seus âmbitos dentro dos bancos e das grandes financeiras. Essa reforma não vai ajudar em nada o Brasil, porque vai reduzir o consumo das famílias, vai reduzir os benefícios que sustentam 72% hoje dos pequenos e médios municípios desse país. É a padaria do seu João, é a mercearia da Dona Maria, é a farmácia aqui do seu Pedro. Porque, na verdade, é esse consumidor dos benefícios dos aposentados, pensionistas e outros benefícios que sustenta a economia desse país na grande maioria dos municípios. Pior do que isso, desmontam um modelo que durante 2 décadas e meia foi absolutamente superavitário, num conceito avançado de seguridade social, para destruir o modelo garantido na Constituição brasileira. E pior, eles tiram da Constituição e por 87 vezes dão a leis ordinárias ou leis complementares o futuro da população brasileira. E pior, toda a economia que queria o senhor Guedes, que queria este governo e que este relatório mantém essencialmente, é uma economia sobre a população pobre. O sistema de capitalização foi arrancado desse parecer pela grande oposição aqui feita, por nós e pela sociedade brasileira, mas porque também o governo não conseguiu explicar o custo, os dados e como seria este modelo. Incompetência, inclusive desse governo, que nunca conseguiu explicar como que ele ia dizer à sociedade o quanto os bancos iam ganhar nesse modelo. No entanto, nós aqui podemos dizer que em todos os países do mundo o ganho foi brutal e o déficit aumentou, o rombo fiscal aumentou, e era isso que esse governo ia fazer se a oposição aqui não tivesse sido acirrada. Agora, nós podemos afirmar que o povo pobre vai perder. Todas as pensionistas rurais, todas, ganham um salário mínimo, deputada Perpétua, todas. Com o relatório, podendo ganhar abaixo de um salário mínimo, essas mulheres trabalhadoras rurais não mais alcançarão a pensão de um salário mínimo, além das trabalhadoras urbanas, que na maioria são de um salário mínimo. Nós teremos pessoas pobres trabalhando mais,
para ganhar menos, como foi o exemplo aqui do trabalhador da construção civil. A maioria das mulheres empregadas domésticas não mais alcançarão a sua aposentadoria, mesmo mantendo os 15 anos, que vão ainda mudar por lei. É cheque em branco. As mulheres dessa reforma são as principais prejudicadas. Hoje nós temos desemprego, desalento, são vitimadas. Essa reforma vai gerar vítimas. Mulheres, trabalhadores pobres, população de rua, idosos mais pobres indo morar na rua, embaixo dos viadutos e das pontes desse país. E aqui eu ouço discursos hipócritas, falando em nome dos pobres, do frio, da fome. Por favor, tomem vergonha falar em nome dos pobres, votando essa reforma da Previdência. Tomem vergonha, porque quem perde com essa reforma é o trabalhador do regime geral. É na pensão, é no abono salarial, é no cálculo do benefício, é no aumento da idade das mulheres que vocês estão fazendo economia. Abono de até um salário mínimo. O abono salarial não será mais nem de um salário mínimo para os trabalhadores brasileiros que ganhavam até 2 salários mínimos e tinham direito. Hoje é R$ 1.364 no texto constitucional. O que vocês pensam que estão fazendo aqui nesse parlamento? Representando quem? O povo pobre desse país? Não! Vocês estão representando aqui os interesses de uma pequena elite empresarial, de uma grande elite financeira e do mercado, e de um grande interesse de multinacionais estrangeiras que dominam esse mercado financeiro no Brasil. Vocês acham o quê? Que Paulo Guedes, menino de Chicago, economista, é considerado no mundo da economia medíocre, vem aqui para defender pobre nesse país? Vocês estão achando o quê? Que vão aprovar uma reforma para salvar a pobreza, salvar o Brasil? Olha, falha-me Deus, vocês estão aprovando uma reforma para destruir a Previdência em nome do mercado financeiro, maior desigualdade e empobrecimento da população. A minoria encaminha o voto não com convicção, puxando um apelo à sociedade brasileira, que se ponham de pé, que se ponham mobilizadas. Ainda temos o plenário para derrotar essa cruel e perversa reforma da Previdência contra todos os trabalhadores e particularmente as mulheres, e dentre as mulheres negras, que ganham pior, são mais precarizadas e mais desempregadas nesse país. Portanto, a minoria encaminha o voto não, porque nós temos fontes outras para salvar o Brasil. Muito obrigada, presidente.